João, capítulo 14, versículo 6, diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Você pode se sentar. No domingo passado, amados irmãos, nós demos início a essa série, Resgatados para resgatar, salvos para servir. E o pontapé inicial, nós começamos a falar sobre o homem natural, sobre a humanidade, sobre como Deus enxerga o homem, sobre como a Bíblia descreve o homem natural, o homem adâmico, o homem sem Cristo, tá? Deixar muito claro aqui. Então, o que nós estamos falando aqui, desde a semana passada, nós estamos falando do ser natural, do homem sem Cristo, do homem adâmico, do homem pós-queda. A característica do ser humano pós-queda, a característica de qualquer pessoa que não tem a Cristo. E nós lemos, alguns dados estatísticos e constatamos com esses dados que o número de cristãos em relação aos, deixa eu relembrar aqui, aos pouco mais de 8 bilhões de habitantes da Terra, o número de cristãos verdadeiros quando eu falo verdadeiros, entendam também por obedientes a Cristo, tá? É irrisório em relação a esses 8 bilhões de habitantes, e esse é um censo atual de janeiro, tá? Então, nós falamos sobre isso, e para tratar desse assunto, a gente fez algumas perguntas e respondia. E a primeira pergunta que a gente fez no domingo passado foi: qual era a condição daquele que não confessa a Cristo como seu único Senhor? Qual era a condição daquele que não confessa a Cristo como o seu único Senhor? A outra pergunta que foi feita também: qual é a consequência para quem pecou? Bem, a condição daquele que não confessa a Cristo como seu único Senhor, para a gente relembrar, é a condição desse homem natural que a gente falou, que a gente tratou no domingo passado. Qual é a condição do homem natural, do ser humano sem Cristo? Morte, perdição, condenação. Essa é a condição segundo a Bíblia, não é segundo a religião. Segundo a Bíblia. A gente leu alguns textos que mostravam isso. Por exemplo, lemos o texto de Ezequiel 18:20, que diz que a alma que pecar, essa morrerá. E de que morte o profeta estava tratando? Ele não estava tratando da morte física, ele estava tratando da morte espiritual. Tá? Então, a condição daquele que não confessa a Cristo como seu único Senhor, tá? E consequentemente como Salvador, é perdição, condenação. A segunda pergunta que nós falamos: qual é a consequência para quem pecou? Morte. A condição para quem pecou é morte. E tendo como destaque um dos versículos que nós citamos, foi Romanos capítulo 6, versículo 23, que diz: o salário do pecado é a morte. Parte A do versículo diz isso: o salário do pecado é a morte. E mais uma vez, não está tratando da morte física, está tratando da morte espiritual, da morte eterna, da separação em definitivo para com Deus. Aí, continuando o versículo, diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa aqui é a resposta, tá? Como consequência para quem pecou. Quem pecou
vai morrer espiritualmente se não assumir a Jesus Cristo como seu único Senhor, como o único Senhor de sua vida. E o terceiro ponto, nós tratamos sobre a ignorância das pessoas no que diz respeito à salvação, no que diz respeito a Cristo. E a pergunta foi: na ignorância, o ímpio ou aquele que não conhece a Cristo pode ser salvo? E a resposta foi: não. Não. Ué, mas por quê? Se a pessoa não sabe, ela vai ser condenada? Sim, porque nós falamos, porque a Bíblia declara que todos pecaram. Não há exceção, não há nenhuma cláusula de exceção. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. E foi por esse motivo que Deus precisou enviar a Jesus Cristo para pagar pela culpa, para que o próprio Deus satisfizesse a sua justiça em cima do seu Filho em nosso lugar. Então, a resposta para a terceira pergunta, que nós fizemos domingo passado: na ignorância, o ímpio ou a pessoa pode ser salvo, ou seja, sem o conhecimento da palavra, sem o conhecimento... Não pode. E mais uma prova, a primeira prova é que Deus enviou o seu Filho para morrer por todos. Qual o destaque? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo, não amou os crentes, amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que essa já é a condição, todo aquele que nele crê, todo que crê, quem crê, todo que crê, não pereça, ou seja, não morra eternamente. É o que o texto está dizendo. E por que a gente afirma isso? Porque logo em seguida vem: mas tenha a vida eterna. O texto não para dizendo: mas tenha a vida. Não, o texto fala: mas tenha a vida eterna. Então, logo, o perecer está linkado, está ligado à morte eterna. Vocês estão conseguindo entender? O perecer não é um simples perecer, não é uma morte comum, é uma morte eterna, porque logo em seguida o texto declara: mas tenha a vida eterna. E nós falamos sobre isso. E uma outra coisa também que é muito importante nós atentarmos, no que diz respeito: mas na ignorância a pessoa pode ser salva. Não. Primeiro, porque Deus precisou enviar o seu Filho para morrer pela humanidade. Primeira coisa. E a segunda coisa, o seu próprio Filho, Jesus, aqui na terra, ele deu uma ordem para os seus discípulos. Ele disse o quê? Ide e pregai. Pregar onde? Só em Jerusalém? Não, em toda a terra. Seja em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Ou seja, a função da pregação é para que nós evangelizemos desde a proximidade, desde o nosso local mais próximo até o mais longínquo. Então essa foi a ordem dada para a Igreja do Senhor. E nós finalizamos nesse terceiro ponto. E hoje nós trabalharemos no quarto, a partir do quarto ponto, que daremos uma breve, falaremos brevemente sobre o pecado. Então, começando finalmente, depois dessa pequeno resumo, introdução. O que é pecado? Essa é a quarta pergunta. Pecado é qualquer falta de conformidade à lei moral de Deus, quer seja por ato, disposição ou estado. Mas o que é pecado? Pecado é desobedecer a Deus, não seguindo o seu padrão perfeito. Por causa do pecado, todos, sem nenhuma exceção, ficaram separados de Deus
e condenados à morte eterna, à morte longe de Deus. O pecado é a razão da existência da maldade no mundo. E uma frase que eu achei muito interessante: pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento e a conversão em Cristo Jesus anuncie o divórcio. Eu quero ler um texto aqui que eu finalizei na semana passada lendo. Eu vou ler novamente. Qual é o efeito do pecado na vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano? Qual é o efeito do pecado? Vamos lá. O mundo vive de uma maneira que desagrada profundamente a Deus. E, no entanto, parece completamente insensível a isso. E segue em frente totalmente alheio, esquecido de seus próprios pecados. Isso se deve à natureza cega e enganosa do pecado. O coração humano é cheio de pecado e de corrupção. E a corrupção tem um efeito espiritual de cegueira. O pecado sempre carrega um grau de trevas. Quanto mais ele prevalece, ou seja, quanto mais ele domina a pessoa, mais ele obscurece e ilude a mente. Ele cega, o pecado cega para a realidade que está em nosso próprio coração. Assim, o problema não é a falta da luz da verdade de Deus. Por quê? Porque a luz brilha suficientemente ao nosso redor, mas a falha está nos nossos olhos. Estão escuros e cegos pela incapacidade mortal que resulta do pecado. O pecado engana facilmente, porque ele controla a vontade humana, e isso altera o nosso auto-julgamento. Quando o desejo errado prevalece, predispõe a nossa mente para aprová-la. Quando o pecado influencia nossas preferências, ele parece agradável e bom. A mente humana é naturalmente predisposta a pensar que tudo que é prazeroso é correto. Portanto, quando um desejo pecaminoso vence a vontade, também lesa, danifica o entendimento. Quanto mais a pessoa anda no pecado, mais a sua mente será sem luz e cega. Assim é que o pecado assume o controle na vida das pessoas. É dessa forma. Eu, infelizmente, já passei por isso, irmãos. Eu já passei por isso. Já relatei aqui para vocês que enquanto eu estava aprisionado no império das trevas, uma das minhas práticas pecaminosas, eu vendo, me alimentando do lixo, como vocês já conhecem, meu testemunho de vida,
Eu olhando aquelas cenas ali, eu dizia comigo mesmo: olha a lesão que o pecado me trouxe naquele período. Eu dizia para mim mesmo, olhando aquelas cenas que não agradam a Deus, eu dizia para mim: puxa, por que as pessoas condenam tanto uma prática que é tão natural entre um homem e uma mulher? Esse era o argumento da minha mente, enquanto eu estava me alimentando com os olhos daquela podridão no qual eu estava aprisionado. E assim caminha a humanidade, porque as pessoas que estão aprisionadas em diversos outros tipos de práticas pecaminosas, elas se comportam da mesma maneira. Elas se comportam da mesma forma. Seja na forma... pessoas que cometem crimes, por exemplo, como nós lemos aqui nesse texto, a mente dela logo vai se predispor a arrumar uma desculpa plausível para ela de um crime que está sendo cometido. Na própria palavra, a gente tem exemplos disso. Um grande exemplo que a gente tem, Paulo. Enquanto ele estava aprovando a morte de Estevão, o que estava na mente dele? É para Deus. É para Deus. Se é para Deus, é válido. Não foi isso? Enquanto Estevão estava sendo morto, estava sendo martirizado, e Paulo aprovando tudo aquilo, o então jovem Saulo aprovando aquela atitude, então é isso que o pecado faz na mente do ser humano. E a gente não pode, a gente não deve brincar no abismo do pecado. Uma outra frase que eu me lembro, falando sobre o pecado, diz o seguinte: se você gosta de brincar na beira do abismo do pecado, não diga que cair foi acidente. Irmãos, o pecado é tão vil, é tão ruim, é tão maligno. Eu não tenho adjetivos para descrever nesse momento o quão mal, o quão ruim é o pecado, que ele levou o nosso Senhor para a cruz. Vejam a malignidade do pecado. O pecado é tão ruim aos olhos de Deus, que levou o nosso Deus, como nós falamos no domingo passado, a despejar a sua ira contra o seu próprio filho, que naquele período, naquele momento na cruz, reuniu todo o pecado da humanidade sobre si, conforme está registrado no livro de Isaías. Vejam o quão vil é o pecado. Vejam o quão danoso é o pecado na vida de um ser humano. Por menor, mentirinha, é pecado. Brincadeira. Não, o quão ruim, o quão vil é o pecado. Vejam o que o Senhor, o que Deus precisou fazer. Despejar da ira de Deus no seu próprio filho. Registrado aqui no livro de Isaías. Porque foi-lhe imputado. Jesus não era pecador, nunca foi pecador. Jesus nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado, mas a ele foi imputado, ou seja, é como se fosse passar um pix. Foi transferido os nossos pecados
sobre ele, sobre os seus ombros. E reunido ali, imagina, numa só pessoa, os pecados de toda a humanidade. Deus fala, é agora. Por quê? Porque a palavra declara, Ezequiel 18, 20, se não me falha a memória, que eu comentei agora há pouco, todo aquele que pecar, esse morrerá. E quem estava ali no meu lugar, na cruz? Cristo. Ele pagou a minha culpa. Ele pagou a minha dívida. Ele pagou a sua culpa. Ele pagou a sua dívida ali naquela cruz, irmãos. A dívida de toda a humanidade. Mas esse crédito só contempla aquele que crê. Esse crédito só é imputado para quem crê. Embora ele tenha feito para todos, nem todos estão dispostos a crerem. Então vejam quão vil, quão ruim é o pecado, quão danoso é o pecado. Irmãos, a razão de todos os males, eu fico abismado quando eu vejo as pessoas culpando a Deus por coisas ruins que acontecem na vida cotidiana. E muitas das vezes eu fico me perguntando, engraçado, por que ninguém fica com raiva do diabo? Por que coisas ruins acontecem com pessoas? Por que Deus permite isso? Mas ninguém fala, puxa vida, eu vou me submeter a Deus, porque o culpado de tudo isso é o inimigo das nossas almas. Não, as pessoas não falam isso. As pessoas apontam para Deus, quando na verdade Deus já provou o seu amor para conosco. A palavra do Senhor declara no livro de Romanos que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vejam, Deus teria todos os motivos para nos fulminar, para não permitir que a humanidade prosseguisse. Mas Ele, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, o que Ele faz? Debaixo da sua própria paciência, Ele espera um momento, Ele envia o seu Filho. Na verdade, desde o início, esse propósito já estava no coração de Deus. Deus não foi pego de surpresa, irmãos, com a queda do homem lá no Éden. Com a desobediência do homem no Éden, Deus não foi pego de surpresa. E nós já falamos isso no domingo passado. Quando Ele providencia pele de animais em substituição do avental de folhas de figueira. Ele mata um animal ali e com a pele desse animal ele cobre, mostrando o que ele iria fazer para resgatar-nos, para resgatar a humanidade. Então vejam, em primeiro lugar, o quão vil, o quão ruim é o pecado, levou o nosso Senhor para a cruz. E ali na cruz, Deus, o próprio Deus, entregou o seu próprio Filho para nele satisfazer a sua justiça. Porque Deus não é um juiz injusto. Se Deus fosse um juiz injusto, Deus não teria feito isso. Mas como Deus é justo e a palavra declara que todo que pecar, esse morrerá, Deus precisou satisfazer a sua justiça no seu próprio Filho. E essa foi uma grande demonstração de amor. Se ao mesmo tempo foi uma demonstração de justiça contra o pecado, também foi uma grande demonstração de amor, de compaixão, de graça, de misericórdia, de bondade, de longanimidade para conosco. Aleluia!
Deus não foi mal, Deus foi maravilhoso. Até porque já estava tudo no script de Deus. A palavra declara que apesar do filho ter rendido seu espírito e morrido, ao terceiro dia, ele ressuscita e hoje está sentado vivo à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Que maravilha! A sepultura não pôde vencê-lo, a morte não pôde vencê-lo. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou, irmãos. E a ressurreição dele é a garantia para que todo aquele que nele crê, mesmo que morra, um dia ressuscite com ele, para a honra e para a glória de Deus Pai. Oh, aleluia! É garantia para nós, irmãos. É garantia para nós. Mas voltando aqui, o quão ruim é o pecado, levou o nosso Salvador para a cruz. O quão ruim é o pecado, vai levar o homem para o inferno. Ih, pastora, vem você com esse papo de inferno. Esse negócio de inferno, de diabo, não existe. É o que a sociedade diz. Não é o que a Bíblia diz. Não foi o que Jesus disse. Jesus falou sobre o inferno, sobre o diabo. Jesus falou. Então vejam, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o inferno. E eu vou para a quinta pergunta. Quais as pessoas estão condenadas ao inferno que sofrerão a justiça de Deus? Todo o homem que não foi regenerado por Cristo. Todo ser humano que não reconhece a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos, afastados, separados. Todos. Não há nenhuma cláusula de exceção. Todos estão destituídos da glória de Deus. Então a condenação talvez eu choque algum de vocês aqui. Mas a condenação é o nosso natural merecimento. O inferno é o nosso natural merecimento. Mas continuando o versículo de Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Embora sejamos naturalmente, por sermos pecadores, naturalmente falando, a condenação ao inferno, Deus, na sua infinita graça e misericórdia, não desejando que o homem fosse lançado nesse terrível lugar, e sabendo que nós, seres humanos, não poderíamos fazer absolutamente nada para reverter o quadro condenatório que estava sobre nós, ele envia o seu Filho Jesus para morrer e pagar pela nossa culpa, pagar em nosso lugar. E todo aquele que crê em Cristo Jesus, que reconhece a Jesus como seu único e suficiente Senhor e, consequentemente, Salvador, esses são resgatados desse natural merecimento. A palavra do Senhor declara que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É o que diz a palavra.
E quem ele transportou? Quem crê, quem acredita, quem se submete. Quando nós falamos Senhor, é aquele que se submete. Não é só Salvador, mas é Senhor. Porque Ele fala e eu obedeço. Ele deu as orientações, Ele deu as ordens e eu preciso cumpri-las. E eu faço isso com pesar? Não, eu faço isso com alegria. Porque agora eu não sou mais escravo, eu sou livre. Agora, liberto do império das trevas, eu estou livre. Há uma outra lei vigente sobre a minha vida. A lei da morte, do pecado, foi exterminada, foi retirada, foi extirpada, como diz em Romanos, no capítulo 8. O que passa a revigorar sobre a minha vida é uma nova lei, a lei do Espírito e vida em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, naturalmente, todos são merecedores e estão condenados ao inferno. Naturalmente. A pessoa nasceu, não conheceu a Cristo, morreu. Inferno. É isso que vai acontecer. Mas, nessa caminhada, nessa trajetória, ela encontra Cristo. O que vai acontecer? A lei da morte e do pecado vai ser trocada. Quando ela encontra Cristo e reconhece Ele como Senhor. E o que vai passar a valer sobre a vida dessa pessoa é a lei do Espírito e vida em Jesus Cristo. Como diz Romanos, no capítulo 8. Então, quais as pessoas estão condenadas ao inferno, que sofrerão a justiça de Deus? Todas que não estão ligadas em Jesus Cristo. Todos aqueles que não creram e não creem no Santo Evangelho. Notem que eu não estou falando, eu não estou me referindo, em momento algum aqui eu falei, todos aqueles que frequentam a igreja. Algum momento eu falei isso? Sim ou não? Não falei. Por quê? Porque frequentar a igreja é importante? Sim. Ser membro de uma igreja, estar ligado ao corpo de Cristo é importante? Sim. Mas não é um fim em si mesmo. Tem gente que tem anos na igreja, que é membro, que tem carteirinha, que é membro, que desenvolve alguma função na igreja, mas que ainda não nasceu de novo. Por isso que o maior compromisso que nós precisamos ter é invisível, é espiritual, é com Cristo. Embora nós estejamos aqui visivelmente, aqui o nosso coração e aqui a nossa mente precisam estar espiritualmente ligadas a Ele, porque senão nós não pertencemos a Ele. E mais uma vez, eu cito o meu testemunho de vida. Muitos anos dentro da igreja, sem pertencer a Ele, fazendo algumas coisas dentro da igreja, sem pertencer a Ele. E tantos outros exemplos que a gente tem. Um exemplo da palavra, Nicodemos, senhor da lei, doutor da lei, homem respeitadíssimo entre os judeus. Ele vai ter com Jesus e Jesus fala, olha, necessário te é nascer de novo. Jesus já entra logo, para quem lembra, estilo Júnior Baiano. Já entra logo com aquele carrinho, com aquela voadora na rótula de Nicodemos. Cara, você tem que se converter, porque senão você não vai entrar no reino de Deus, você não vai ver o reino de Deus. Sexta pergunta. Quando o pecado se instala no homem? Boa pergunta. Salmo 51, versículo 5.
eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O salmista está dizendo, olha, no momento da concepção, naquela corrida desenfreada de milhões e milhões de candidatos a virarem gente, o primeiro que consegue adentrar ali o seu local onde será gerado. É claro que ninguém fala isso. Mas na prática é mais um pecador sendo gerado. Na prática espiritual é essa. É isso. Mais um pecador sendo gerado. O salmista aqui diz mais uma vez, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Bem, a gente vai abrir para perguntas daqui a pouco e eu quero me antecipar. Talvez, se der tempo, claro. Olha, então quer dizer que um recém-nascido, um bebê que morre, ele é condenado? Não. Embora ele tenha esse gene defeituoso chamado pecado, ele está num período pré-queda, antes da queda, chamado período da inocência. Eu não estou me referindo ao período da ignorância, é diferente, tá? Ele está sobre a vida dele, do bebê, da criança, está vigente sobre ele o mesmo período em que Adão e Eva estavam até que caíssem. Se a gente for olhar o texto de Gênesis, eles já estavam nus antes da queda, sim ou não? Eles já estavam nus antes da queda. Mas eles só foram reconhecer a nudez depois da desobediência. Por quê? Porque antes eles estavam no período da inocência. Depois da queda, esse período foi interrompido, acabou. Então, quando que o homem se torna condenável? Quando ele já consegue discernir o bem e o mal. Não foi isso que Deus disse para Adão e para Eva? Ou melhor, a serpente falou. É isso que a palavra diz. Se vocês comerem do fruto, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Então, a partir do momento que o indivíduo... mas com que idade? Eu não sei dizer. Mas é criança. A partir do momento que o indivíduo já sabe do certo e do errado, ele precisa conhecer o Evangelho. Por que você acha que, principalmente os mais antigos, falando agora diretamente para vocês, pessoal aí da minha geração, pessoal da geração anterior, gerações anteriores à minha, por que hoje a gente vê, já há algum tempo atrás, um ataque contra as crianças? Por quê? Desenhos, programas de TV. Justamente para que a inocência dessas crianças fossem tiradas. Justamente para que isso acontecesse. E tirando essa inocência, eles sendo conhecedores do bem e do mal cada vez mais cedo, se tornem mais cedo candidatos ao inferno. Essa é a estratégia do maligno. Sabe por quê? Porque o destino dele já foi traçado, irmãos. Ele sabe qual será o destino dele. A Bíblia declara que o inferno foi preparado para quem? Para o ser humano? Sim ou não? Não. A Bíblia declara que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. No entanto, todo aquele que não quiser
se tornar discípulo de Cristo, automaticamente, naturalmente, é um discípulo das trevas. E como discípulo das trevas, vai viver, ou melhor, vai morrer junto com o seu mestre. Então, respondendo aí uma provável pergunta, né? Sobre crianças condenadas ou não, a resposta é: a partir do momento que ela conhece o bem e o mal, da mesma forma como Adão e Eva passaram a conhecer. A partir do momento que elas sabem do certo e do errado, elas precisam conhecer do Evangelho. E esse papel é de quem? Da igreja? Não. Dos pais ou responsáveis. A igreja desempenha o seu papel no auxílio, mas o papel principal é dos pais. Amém? Sétimo ponto, a sétima pergunta. O que acontece com quem rejeita o senhorio de Jesus? Com quem não quer obedecer aos seus ensinos e morre nessa condição? Bem, a gente já vem falando sobre isso aqui, mas Mateus capítulo 25, versículo 41. Eu citei agora há pouco, esse versículo. Diz assim: então também dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Sabe para quem Jesus estava dizendo isso aqui? Não é para aquele que a gente chama de ímpio, não, tá? Era para aqueles que faziam alguma coisa para Deus, mas cujo coração não era completamente dele. Olha que coisa terrível. Olha que coisa terrível. Jesus está dizendo isso para essas pessoas, para a gente que ouviu a palavra. Eu quero ser até mais incisivo para a gente como nós. Estamos aqui num domingo, ensolarado, lindo lá fora. Mas pessoas que, embora fizessem a obra de Deus, não tinham um coração voltado completamente para Deus. Que o Senhor nos livre disso. Amém? E aí eu tinha falado que Jesus falou de inferno, né? E aqui fala, né? Anteriormente tinha falado e disse que voltaria a falar sobre esse assunto. Que a sociedade, que o mundo acaba tirando o foco desse tipo de mensagem. Quem falou apartai-vos de mim foi Jesus. Quem disse apartai-vos de mim, malditos, foi Jesus. Para o fogo eterno. Não é a religião quem fala, é Cristo quem fala para pessoas que fingiam viver de verdade para Ele, mas que não viviam. Jesus falou do fogo eterno. Jesus falou, citou o diabo, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus. E Jesus também falou do inferno. Lá em Lucas, no capítulo 16, versículos 22 a 29. O que acontece com quem rejeita o senhorio de Jesus? Quem não quer obedecer aos seus ensinos e morre nessa condição? Inferno. Inferno. Condenação eterna. Essa é a resposta. E a primeira resposta a gente deu aqui em Mateus, no capítulo 25, versículo 41. E a segunda agora a gente vai dar aqui, na verdade, corroborando com a primeira. Lucas 16, versículo 22 em diante, que diz o seguinte: e aconteceu que o mendigo morreu
e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vocês, de sorte que os que quiserem passar daqui para vocês não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Amém? Então vejam aqui, quem conta esse relato foi Jesus. Jesus conta esse relato. Eu não quero me prender aqui na questão de... Só uma coisa que é importante dizer, o rico, ele foi condenado ao inferno não por causa da sua riqueza. E nem Lázaro foi para o céu porque era pobre e miserável na terra, não. O rico foi condenado ao inferno porque rejeitou a Deus. E Lázaro teve a oportunidade da salvação, porque reconheceu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Pois bem, notem algo muito triste que acontece no inferno. O inferno, irmãos, aqui no texto tem algumas coisas que a gente pode tratar, não de forma tão aprofundada, mas o inferno é um lugar de dor. O inferno é um lugar, obviamente, de morte, de escuridão. Mas o inferno é um lugar de agonia, de tormento. No versículo 24, vê se é coerente. O rico está nas chamas, definhando ali eternamente. E ele chega ao extremo de pedir a Abraão para que Lázaro molhe a ponta do dedo. Vai cair uma gotinha d'água na língua dele, porque ele está atormentado. Completamente incoerente isso. Mas por quê que ele estava pedindo isso? Extrema agonia. Profunda agonia. Profunda agonia. Que essa alma estava passando no inferno. E sabe o que é o mais interessante? Que todos aqueles que rejeitam a Jesus Cristo como seu Senhor estão lá. Jesus contou nesse período sobre esse rico. E sabe o que é o mais interessante? Nesse exato momento, esse rico permanece em tormento. Essa é a gravidade do pecado. Há 2000 anos atrás, Jesus contou esse relato. Não é uma parábola. Embora esteja escrito parábola, mas não é uma parábola. Porque cita nome de pessoas aqui. E hoje, nesse exato momento, essa alma, junto com milhares de outras almas que não reconheceram a Jesus como seu Senhor, que rejeitaram o presente de Deus, estão nesse momento que eu estou falando, em tormentos no inferno. Queridos,
tormento será eterno. Não tem fim. Não haverá alívio. Não haverá misericórdia. O momento de misericórdia é hoje, é já, é agora. Não haverá misericórdia. Hebreus capítulo 14, versículo 16 declara: entrai confiadamente junto ao trono da graça, para que possais alcançar misericórdia e achai graça. O momento é agora, o momento enquanto há o fôlego de vida em nós. Depois não haverá misericórdia, depois não haverá o despejar da graça, depois não adianta ter fé. A fé desse rico aqui é tardia. Sabe qual é o lugar? Na verdade vocês já sabem, né? O lugar onde não existe ateu é no inferno. No inferno é um lugar onde não existe ateu. No inferno é um lugar onde todo mundo acredita. Só que é tarde demais. É tarde demais. Me lembrei de um versículo no livro de Isaías, se não me engano, no capítulo 55, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Por quê? Porque no inferno haverá clamor. Há clamor das almas que a esse lugar adentram, mas não há resposta. Não há o estender de mãos. Não há misericórdia. Não há. O que há é sofrimento. E nada mais além do que isso. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Uma outra coisa que eu aprendo aqui a respeito do inferno é que as almas que para esse lugar vão, as almas que nesse lugar adentram, talvez uma das maiores dores, um dos maiores tormentos que essas almas já estão passando e que outras almas que ainda não adentraram, mas que por rejeitarem a Cristo adentrarão, sofrerão, é o tormento da consciência. Olha o que Abraão diz para essa alma em tormento: filho, lembra-te. Ou seja, a consciência não lhe será retirada. Imagina essas pessoas se lembrando dos momentos em que tiveram oportunidade de terem suas vidas transformadas, de terem as suas vidas, de terem o seu destino modificado pela misericórdia e pela graça de Deus, e rejeitaram. Imagina. Talvez a maior dor não seja no seu corpo morto, em tormento, mas a maior dor vai ser da consciência, porque rejeitaram várias oportunidades, por terem rejeitado diversas oportunidades para serem salvos, para serem alcançados por Jesus Cristo. Lembra-te, me chama a atenção isso, lembra-te, ele já estava lá, em tormento, atormentado, em agonia, em sofrimento, e Abraão diz para ele: lembre-se. Olha o que o pecado faz. Tem gente que tem raiva de Deus. A gente tem que ter raiva do pecado. A gente tem que ter raiva de Satanás. Como nós já falamos, Deus já provou o seu amor. E Ele não faz acepção de pessoas. Tem gente que acusa Deus e Ele não faz acepção de pessoas. A salvação é para qualquer pessoa, qualquer um, independente de tudo que já tenha vivido, independente do que já tenha feito na vida.
A salvação é para o pior dos piores. O pior ser humano que já pisou nessa terra, Jesus morreu por ele também. Jesus morreu por ele também, ou por ela. A salvação é para todos, tanto aqueles que se dizem bonzinhos, que se acham bonzinhos, como aqueles que, socialmente falando, são o pior dos piores. A salvação é para todos, não há nenhuma acepção de pessoas. É para o rico, é para o pobre, é para o branco, para o preto, para o amarelo, para o vermelho. É para qualquer pessoa, é para o rei, é para o súdito, é para o escravo, é para o livre, é para todos. Todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, a salvação é para todos. Não há acepção de pessoas. Não há. Não há. Não haverá alívio, irmãos. Haverá dores tremendas. Privações de tudo. Não haverá. Diante dessas breves informações, nós que hoje estamos aqui e fomos chamados para a maravilhosa luz do Senhor, qual é o nosso papel? Nós que um dia estávamos em trevas, mas agora estamos na luz. Queridos, eu, Júlio César de Barros Teixeira, não desejo o inferno para ninguém. Não desejo. Por isso que a gente precisa orar. É por isso que a gente precisa clamar. É por isso que a gente precisa suplicar a Deus pelas almas. Porque todos os dias, irmãos, milhares de almas estão adentrando para esses lugares, para esse lugar. E o inferno, muita gente diz que o inferno é aqui. Muita gente do mundo, e até mesmo da igreja, diz, não, mas o inferno é aqui. Não é. O inferno, eu posso chamar de lugar, mas eu entendo o inferno como uma dimensão. Não é um lugar. É um local que Deus preparou. É um local que não tem entrada e nem saída. É uma dimensão onde as almas condenadas estarão pelo resto da eternidade. É mais do que uma prisão, porque numa prisão ainda há chance de se escapar. Ainda se enxerga a luz do dia, dependendo da circunstância da prisão. O inferno não. O inferno é um lugar terrível. E não foi preparado para os homens. Mas esse lugar está sendo diariamente povoado pelos homens. Se nós não nos movermos, já imaginou, irmãos? Nações inteiras sendo condenadas, bairros inteiros sendo condenados por causa do pecado. A gente não precisa ir, é claro que a ordem do ID é para o mundo inteiro, mas a gente não precisa ir para a África para olhar para a realidade
tenebrosa. Se a gente olha para alguns bairros aqui perto da gente, e muitas das vezes a gente toma conhecimento de algumas coisas, de alguns eventos, a gente vê um monte de gente. Já parou para pensar? Nossa, essa multidão fazendo isso que estão fazendo, externalizando quem realmente são e a quem pertencem. Para onde essas pessoas estão indo? Então, é nosso papel, é nossa função sermos instrumentos de Deus para resgate dessas almas. Como eu disse, eu não desejo para ninguém esse lugar, irmãos. Não desejo. O pior ser humano eu não desejo. É muito mais terrível do que eu narrei aqui. Muito mais. Muito mais terrível do que a nossa mente humana limitada pode conceber, pode alcançar. Por isso do nosso propósito. Por isso dessa série. Para nós compreendermos que, seja lá fora, ou até mesmo de alguns aqui dentro, que precisam de salvação, nós precisamos orar, nós precisamos chorar, nós precisamos matar a nossa carne, jejuando. Nós precisamos nos esforçarmos, irmãos. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem me dado condições de fazer isso. Eu louvo a Deus, o Senhor tem me dado forças para fazer isso. E clamar. Eu tenho a plena convicção de que você também está engajado nesse propósito. E quanto mais você pedir a Deus, mais o Senhor vai te dar condições para fazer isso. Nós precisamos guerrear para arrancarmos o máximo de pessoas desse império. Porque se elas morrem nessa condição, elas estarão completamente perdidas para sempre. Como o rico dessa história. E como vários outros, talvez gente que até você mesmo conheça, que morreram sem Cristo, e estão lá agora, em sofrimento. Então assumamos o nosso papel, antes que seja tarde demais. Quero convidar você a se colocar de pé. Resgatados para resgatar, salvos para servir. E a única solução é Cristo. A única solução para o mundo perdido é Cristo. A única solução para um bairro perdido é Cristo. A única solução para um filho, para uma filha, para um marido, para uma esposa, para um primo, para uma prima, para um parente perdido, é Cristo. Para um colega de faculdade, para um colega de trabalho, para um vizinho, é Cristo. Não há nada mais. Ah, mas fulano é tão legal. Não adianta isso. Bondade não adianta para a salvação. Bondade é um dever nosso. Ser gente boa, ser trabalhador, é um dever nosso. Mas o que o mundo precisa para a salvação se chama Jesus Cristo. Amém? Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento. Por finalizar, Senhor, esse período. Entrego nas suas mãos as nossas vidas, ó Deus. Coloco diante de Ti, Senhor, a cada um de nós. E eu peço que o Teu Espírito Santo faça o trabalho que eu não posso fazer. De convencer-nos, ó Senhor, da terrível realidade que nos cerca, Pai. Ou talvez que seja até mesmo de pessoas que estão aqui dentro,
nesse lugar, Pai. E eu te peço, Senhor, que abra os olhos, que haja salvação para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, nos impulsiona a orarmos mais, a buscarmos mais e irmos, ó Senhor, até os perdidos, para que eles sejam encontrados por Ti, Senhor. Que nós venhamos a gerá-lo, Senhor, para Ti, para a honra e para a glória do Teu nome santo, Deus. Amém e amém.